Boa tarde, boa tarde. Dada a largada, episódio 2 dessa rodada do Gráfica Cast. Hoje eu vou receber aqui a Jaqueline. A Jaque, ela é uma empresária que vai te impactar com a sua história, vai trazer também muitos insights para essa tarde, para esse horário de almoço. Ela tem uma história marcante, vendia, gente, topo de bolo, produtos de baixo ticket e simplesmente hoje ela é uma empresária que fecha uma única venda de R$ 9.000. É isso mesmo, uma única venda de R$ 9.000. Então vamos chegando. Tô esperando a minha convidada e esse é um aquecimento para a grande virada da sua gráfica. A grande virada da sua gráfica é o meu curso prático gratuito que vai acontecer a partir da semana que vem. Nós temos um encontro terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 20 horas. Se você ainda não se inscreveu, comenta aqui conhecimento que vai chegar um convite meu lá no seu direct para você se inscrever na virada. Durante toda essa semana nós estamos tendo uma sequência de aquecimento. Hoje a gente vai conversar aqui com a Jaque. Jaque já chegou por aqui, deixa eu convidar ela. Vou colocar aqui a nossa palavra. Então, se você ainda não tá no grupo da virada, comenta conhecimento. Vamos lá. Jaque, vê pra mim se vai chegar a solicitação pra você. Deixa eu só pegar o seu nome de usuário direitinho. Jaque.posa. Tô ansiosa para conhecer a história da Jaque junto com vocês, porque... Pronto. Muito bom. Boa tarde, Jaque. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu tava falando aqui que eu tô ansiosa para conhecer mais da sua história, porque eu ainda não tive essa oportunidade. Obrigada, Lu. Boa tarde, né? Eu estava ansiosa para participar desse momento rico aqui, né? Que maravilha. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, tirar aí um pouquinho da sua tarde para estar aqui contribuindo com o nosso mercado. Obrigada. Minha história, né, Lu? Começando, assim, um resumo, né? Eu fui jovem para uma comunidade religiosa, fiquei 9 anos, né? E nesses 9 anos eu tive meu primeiro contato com personalização, né? Nessa comunidade, a gente precisava conseguir doações, as coisas, e sempre foi muito difícil conseguir recurso, né? Então, para cortar custos, eu comecei a fazer algumas coisinhas. Então, eu tive contato com um dos fornecedores que você indica aí de BH. Então, comecei fazendo cartão, panfletinho, banners, tudo para chamar pessoas para conhecer o trabalho, né? E depois de 9 anos, eu voltei para minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Salto. Com 28 anos, eu voltei para cá. E aí foi quando profissionalmente começou, né? Então, Então, você começou buscando uma forma de gerar uma economia para a própria comunidade. Você estava ali foi. envolvida e falou: deixa eu ver se eu consigo uma forma de conseguir um custo melhor. Isso. Eu acho que esse é o começo de muitos, né, Lu? Muitos que entram no ramo de gráfica personalizado começa como uma segunda renda ou como, preciso de dinheiro extra para fazer alguma coisa ou preciso cortar custo em um negócio que eu já trabalho. Então, alguma coisa ali leva a gente para conhecer, né? Só que aí que tá, a gente nem sempre conhece da forma correta, né? Então, eu comecei assim, e fazia cartãozinho de visita, fazia postal, produtos isolados, né? Vamos dizer assim, produtos isolados. Mas esse foi meu início. Então, quando eu saí da vida missionária, né, que eu era voluntária, eu precisei começar a minha vida financeira. Então, eu era CLT
E em paralelo com o CLT, eu comecei a fazer pequenos serviços, né, para a gente conseguir ali um dinheirinho para sair, para conseguir alguma coisa. O que eu não imaginava é que isso se tornaria, depois aí de 4 anos, a minha renda principal, né? Uau! E hoje você está em São Paulo, e aí, Isso. desde então, você começou a dar os seus pequenos passos nessa área, Jaque? Como que foi? Isso. Então eu moro, né, minha cidade aqui é Salto, interior de São Paulo. Eu tenho 4 anos, né, que eu voltei aqui e que eu tô ativa, assim, de forma 100% na gráfica tem 1 ano, né? Inclusive esse mês faz 1 ano. Mas eu comecei, né, dando os pequenos passos. Então, conciliando, né, CLT das 7 às 5 e depois das 5 vamos fazer personalizados, né? Só que, Lu, o início, né, a gente não tem uma cartela de produtos e nem uma estratégia. A gente faz aquilo que o pessoal procura, né? Então o pessoal começa a procurar. Nossa, tem uma festa de aniversário, já que você faz tal coisa? E como você está buscando uma segunda renda, você vai e fica feliz e fala, faço, Sim. né? Você não tem clientes ainda também bem definidos, então começa ali por Não. aquela rede de contatos que você tem. Então, e aí é o famoso elefante branco, né? Porque você acha que você está fazendo um bom negócio, mas na verdade não é tão bom assim. Porque esse cliente que vem te procurar, já que você faz isso, já que você faz aquilo, eles estão procurando o que ninguém aceitou fazer, né? Então, eles estão procurando produtos que eles não encontraram fornecedores que façam. E se as grandes empresas, os grandes empresários não fazem, a gente precisa entender que tem um segredo aí, né? Então, já preciso de um topo de bolo, né? Eu falo muito do topo de bolo porque foi aqui onde a chave virou de verdade, né? Preciso de um topo de bolo para amanhã, eu vi essa foto na Shopee e quero que você faça igual, né? E aí você tenta fazer o mesmo produto num tempo recorde com valor de internet. Gente, não sobrevive, E né? A ainda gente tem só que fica criar uma doente. arte que a pessoa que está ali vendendo na internet, às vezes aquela arte dela já está pronta, ela só vai alterar o nome, alguma coisa assim. E você ainda tem que olhar para aquilo e reproduzir ainda igual. Ou ela vai te dar e vai querer que você faça alterações para deixar aquela arte premium pelo preço promocional, né, Lu? E assim, Verdade. sem estratégia, a gente fala, nossa, eu tô fazendo 20 topos de bolo por dia. Mas não tá virando dinheiro pro seu bolso, né? Não tá virando renda. Então, quantidade é diferente de rentabilidade, né? Verdade. E meu início foi assim, né? A gente ralava lá na empresa, né? Das 7 às 5. Aí você já chega com a cabeça cansada. Quem trabalha na área sabe que você tem que estar com a cabeça tranquila para você ter o seu processo criativo ali, né? E a gente ainda tinha que se virar para, nossa, onde que eu vou fazer, sei lá, um carrinho soltando fogo em cima pro topo de bolo que ela quer, né? E aí a gente ia dormir de madrugada, acordava cedo, enfim, né, para fazer a coisa dar certo. E quanto mais, e é engraçado, né, Lu? Porque quanto mais você faz um pedido assim, mais clientes assim aparecem, né? É Então, topo engraçado de bolo era que da assim. mesma forma eu costumo dizer que cliente ouro atrai cliente ouro. O cliente ouro é o que todos nós estamos buscando, gente, né? A gente Pois quer é. crescer assim de forma estruturada e saudável também. Só que esse cliente, por exemplo, da tagzinha 3x3 que quer uma folha A4, multiplica tudo, faz a arte, corta e é para hoje. O cliente do topo de bolo também é o que eu brinco que é o cliente bomba. Então, da mesma forma que o cliente ouro atrai cliente ouro, o cliente bomba atrai cliente bomba. Atrai, Lu. E são esses que pedem essas coisinhas minúsculas. E são nesses pedidos que a sua máquina quebra, a sua impressora trava. Então, assim, é desafiador, porque sem estratégia ou sem método e sem conhecimento, a gente acha que o meu negócio vai crescer porque eu estou recebendo muito pedido de topo de bolo. E não é assim que funciona, né? E mesmo eu sabendo algumas coisas, né, e conhecendo a área de personalização, eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não tinha essa sacada, né? Para você mudar o teu resultado, você tem que mudar a tua meta, o teu método de trabalho. Mas aí você olha para o topo de bolo, como que eu vou mudar isso, né? Como que eu vou mudar essa realidade se os meus clientes são sempre os mesmos? Então, demanda eu tinha. Nossa, meu celular bombava, né? Se eu trocasse meu número para 192 lá, que é o número da emergência, nossa, tocava igual, né? Porque é muito pedido, né? Aniversário tem sempre. Mas será que esses clientes querem só topo de bolo? Mas até então era só o que eu conseguia oferecer, né?
Sim, sim. E aí você tocou num ponto importante, que aí você foi indo, ao invés de você ditar o caminho do seu negócio, então a gente vai por aqui, o que eu quero fazer é esse é o tipo de cliente que eu quero atender, esse é o produto que eu vou trabalhar. Ao invés de você fazer isso, quem estava definindo o rumo do seu negócio eram os seus clientes. Olha, Lu, esse para mim, foi um dos pontos principais, né? Sabe aquela frase, né? A gente não coloca preço no serviço dos outros, né? Essa frase ela é muito real, mas tem outra também, né? Não é o teu cliente que tem que ditar a tua forma de trabalhar. Então, quando você é um profissional que você só aceita o que o cliente te dá de sugestão, alguma coisa está errada. Verdade, Porque como profissional, você tem que ser o profissional que dá a solução para o teu cliente. verdade. Então, olha, eu quero fazer um aniversário. Tá bom. Eu, como dona, né, da Lume Gráfica, o que eu posso fazer pela tua festa? Então tá aqui, ó, tudo que eu posso te oferecer de personalizado. E te digo, tem topo de bolo lá, tá? Mas é um topo de bolo de acrílico, é um topo de bolo todo trabalhado em MDF. É o que ninguém faz, né? Então o cliente ele não tem que vir com um print do Mercado Livre, um print da Shopee para mim. Ele tem que falar assim, já que eu vou casar, o que você tem para oferecer pro meu casamento? Aí eu mostro, tá aqui, ó. Posso fazer isso, posso fazer teu convite dessa forma. O teu topo de bolo eu posso fazer num acrílico iluminado, piscando assim, ó, uhul, casei. Posso fazer por você, Do né? jeitinho que você quiser, bem personalizado, que vai ser Piscando. único. Isso, mas assim, a gente precisa mudar essa chave, né? Não é o cliente que vai me mostrar, né? Sou eu que vou oferecer e dentro daquilo a gente vai fazer os ajustes que ele precisa. Então, Verdade. meu querido, você vai fazer o batizado do seu filho? Olha, eu posso fazer isso aqui. Mostro foto das referências, mostro ideias, né? Projetos que a gente tem. E aí ele vai falando, mas eu gostaria que esse aqui fosse um pouquinho. Beleza, a gente muda para você. Mas o escopo central e o principal tá ali, né? A gente não precisa partir de ideias de internet. Tem que partir da nossa cabeça de empreendedor, né? Show. E é muito interessante porque, assim, esse cliente com print do Mercado Livre, da Shopee, do Elo 7 sempre vai existir. A gente tem aqui até hoje. Não é que as pessoas vão deixar de procurar. O que vai mudar é a forma com que a sua empresa trata essa situação. Então, de repente, olha, eu quero igualzinho isso daqui. Ok, eu consigo fazer. É possível fazer. Custa X, o prazo de entrega é X, e aí a pessoa decide se ela quer ou não comprar. A decisão é dele. Você pode ter a solução, entretanto, você vai cobrar o valor justo, o prazo adequado, e aí você vai começar a ver, meu Deus, mas os meus clientes não fecham. Porque às vezes o cliente que manda esse printzinho, ele vai achar caro, ele vai querer. E ok, gente, às vezes a vida ela é um perde-ganha. Se você quer ganhar seus clientes mais qualificados, um público melhor, você vai ver na história da Jaque como que ela precisou passar por esse processo de desapego, porque ela teve que desapegar de clientes que ela já tinha. Ela acabou de dizer que o WhatsApp dela bombava. Ela tinha muito cliente, mas ela estava no patamar que ela queria para a gráfica dela. Não, Tava, longe, Jaque. O que você longe. passava nessa época aí? Como que eram suas maiores dificuldades? Conta pro pessoal também se você atendia ponto físico, online. Isso. Eu tive um problema familiar, né, que me impulsionou a ter um ponto físico, né? Eu tive um problema, minha mãe ficou doente, ficou internada um tempo, precisou de cuidados, né? Hoje ela tá bem, mas na época, né, foi a minha transição do CLT, né? Eu saí do CLT e eu não retornei. Eu falei, bom, não vou retornar do CLT, eu vou investir no meu negócio próprio. E aí eu abri um ponto físico aqui na minha cidade, né? Deus e os jeitinhos dele, né? Então eu abri o ponto físico e assim, para mim eu tenho claro, né, Lu? O meu maior erro quando eu abri o ponto físico foi eu tenho a vontade, eu tenho a condição de fazer, mas eu não tenho conhecimento para fazer dar certo. Então, assim, eu fiquei 7 meses com o ponto físico, hoje eu atendo de forma online, né? Só que no meu ponto físico chegavam pessoas que queriam esse tipo de material, né? Não chegavam pedidos importantes a nível financeiro mesmo falando, né? Porque é dali que eu tiro o meu sustento. Então eu preciso pensar em crescer o negócio. Então eram pedidos para caixinhas de aniversário, o famoso topo de bolo. Não eram coisas que pagavam as contas, né? Então
meu começo foi assim, de entender que se eu quero um negócio grande, eu preciso pensar de forma grande. Então eu tive o meu ponto físico por 7 meses, até começar a pensar nessa transição em novembro, que foi quando eu entrei na turma, né? Eu já tinha assistido algumas aulas, já tinha pegado algumas coisas ali, mas em novembro eu falei, não, vamos resolver a situação agora. Fui lá, cliquei e comprei o curso, né? Em novembro eu decidi fechar o ponto físico, porque eu comecei a estratégia de buscar outros clientes. Então a loja física para mim foi um aprendizado muito grande, né? Porque ali foi a porta de entrada para entender algumas coisas. Hoje eu trabalho em casa, né, de forma online. Inclusive, né, gente, quando a gente tem a mentoria, né, às vezes tá de fundo lá a minha cama, o guarda-roupa, porque a gente trabalha em casa, né? A gente E faz não é menos acontecer. empresária por isso, né? Porque Não a gente tem sou. que tomar muito cuidado. Eu quero até te perguntar como que você se sentiu nessa época de fechar o ponto físico, porque às vezes, gente, não estou falando que é o caso da Jaque, tá? Mas às vezes a gente quer mostrar para as pessoas, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, eu tenho um ponto físico, a minha gráfica é assim, eu tenho 10 funcionários, mas às vezes você não está lucrando o suficiente nem para pagar o salário dos 10 funcionários. Eu tenho aqui cheio de máquinas e muitas vezes isso as pessoas estão vendo ali, mas qual que é o lucro de verdade? Porque o que torna uma pessoa empresário, e quando a gente pensa em sucesso, o sucesso está relacionado ao crescimento, mas não só o crescimento que é visível aos olhos, mas o crescimento do que está sobrando, do que você está conquistando, a sua cartela de clientes. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque esse processo online me dá mais retorno, mas eu sou apegado no físico. Será que é porque o físico tá te dando retorno? Ou será que é porque você quer ali ter esse apego e ficar mantendo isso? E eu imagino que pra Jaque, eu queria que ela contasse um pouquinho, deve ter sido um processo até ela reconhecer, meu Deus, é melhor eu fechar e eu vou trabalhar da minha casa. Foi um. Lu, algumas pessoas têm essa coisa do apego, né? Ai, minha loja, ai, tá do jeito que eu quero, né? Eu não tive esse apego porque quando a gente vê resultado, a gente abraça a causa, né? A gente abraça a causa. Então, assim, o que me fez... O pessoal, se tiver alguém aqui dos meus amigos na live, eles vão validar isso, né? Tinha dia que o pessoal chegava na loja e eu ficava estressada. Por quê? Eu tava com um pedido ouro, né, pra fazer. Tava lá com a coisa pegando. E às vezes eu tinha que parar para atender o cliente que queria saber sobre uma caneca e nem ia fechar ela. Aí isso me tomava o meu tempo, que para mim naquele momento estava sendo precioso. Então qual foi a forma de resolver isso? Não tendo a loja física, porque esse pessoal chegava através da loja física, né? Hoje, com estratégia, eu atendo os dois públicos. Atendo os presentes e eu atendo os corporativos, né? Eu consigo atender tranquilamente os dois. Mas com a loja física eu não estava conseguindo, porque você estava ali fazendo um trabalho, você tinha que parar, quando você voltava, às vezes você errava, enfim, né? Não estava dando para conciliar. E não era uma realidade no momento eu ter funcionários, né? Então eu fechei a loja física em dezembro, né? A gente está em abril. Fechei para sempre? Não, claro que não, porque a gente tem que pensar no próximo passo, né? Então, acredito que logo, logo a empresa vai estar estruturada a ponto de, beleza, vamos pensar agora de forma estrutural no ponto físico? Sim. Então, a gente não pode estar... Totalmente diferente, né? Igual eu tava conversando com os meninos da Panda. Aí eu imagino que você vai querer fazer um showroom, um espaço para poder receber as empresas que são clientes, já vai ser com outra visão, com uma maturidade maior. Isso, então talvez eu não teria uma loja física, eu teria um escritório para atender e mostrar algumas coisas, porque a loja você vai e pega pronto. E não é o tipo de produto que nós trabalhamos, né? A gente trabalha com personalizados, então eu posso ter uma amostra, não um estoque, por exemplo, né? Então são coisas que eu não me apeguei, não me apego, porque se você quer ser um profissional de sucesso, você tem que ir entendendo e aprendendo no dia a dia. Né, no dia a dia. A mentalidade. Então, a mentalidade, exatamente. Então, eu entendi naquele momento que para o meu negócio crescer, o ponto físico não seria o ideal. Né? Eu entendi isso. Hoje, eu tenho um espaço em casa, né? Graças a Deus, eu tenho uma família que me ajuda demais. Meu pai construiu um cômodo em casa, que está tudo lá que eu preciso. Né? Então, é um espaço que eu trabalho, faço, entrego. Minha cidade é pequena, então vou, volto. Não tenho dificuldade nenhuma com isso.
E é um ambiente que eu não preciso ficar preocupada se tem gente entrando, se tem gente saindo, se alguém precisa de algum atendimento mais individualizado, a gente marca o horário, vem em casa, ou eu vou até ele, a gente marca, sei lá, numa padaria para conversar e mostrar ali, ou eu vou até a empresa, mostro, a gente leva os kits, mas o ponto físico, ele não é o acelerador que faz a minha gráfica crescer, não. Não precisa ficar com a sua mente limitada achando que vai ser o ponto físico, que vai ser a máquina. A gente sempre acha que o resultado que a gente não tem tá naquilo que falta. E muitas vezes o que tá faltando, na verdade, falta algo. Mas falta estratégia, falta conhecimento, falta você fazer de um modo diferente, porque não adianta esperar resultados melhores fazendo sempre as mesmas coisas. E aí, às vezes, você Isso. já comprou uma máquina que não tá dando certo. No meu ponto físico, no caso, Jaque, a gente, por muitos anos, e eu me reconheci nisso porque era a minha frustração também. Chegava um cliente enchendo a raio da paciência, querendo imprimir um boleto, tirar um xerox de uma receita. Não era nem uma caneca, não. Se fosse uma caneca, ainda tava melhor. Mas era um boleto, uma receita, e a gente ali com um cliente ouro para dar atenção. Ou uma pessoa chega gritando no balcão, não sei se alguém aqui vai se reconhecer nisso. Eu tô com pressa, anda rápido, não sei o que lá, enquanto você tá fechando uma venda que é muito importante para você. Então, por isso que a gente criou, né, o cliente padrão, bronze, prata, ouro. Depois eu vou explicar para vocês na virada. Só que eu também precisei fazer mudanças no meu negócio, porque esse não é o público. Ele me levou até um certo nível. Mas e aí? Eu queria mudar de nível e para o próximo nível não ia ser esse público que ia me levar. Isso. Eu gosto de pensar, Marlu, que do mesmo jeito que a gente tem cliente ouro, prata e bronze, eu também preciso ser um profissional. Será que eu estou sendo profissional ouro, prata ou bronze para os meus clientes? Por quê? Porque se eu deixo um cliente que está precisando de uma coisa urgente para responder depois, eu não sou um profissional ouro, porque eu tinha que saber ali medir a importância das coisas, Dá né? atenção, fazer também. Dá Não é só o atenção. cliente que é mais qualificado que paga melhor, gente. Isso requer mudança de posicionamento, é um atendimento mais qualificado, mais especializado, é uma atenção maior. Às vezes são produtos que ele não vai encontrar em qualquer lugar. Então, assim, não adianta também a gente ficar com a cabeça, é só subir o preço. Não, não é só subir o Não, preço. Tem todo um não, contexto. o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo mesmo motivo. E aí, Lu, tem uma coisa muito interessante, né? O pessoal da mentoria até brinca comigo, porque eu tenho de cabeça fornecedor para tudo, né? Já que onde é que compra isso? Tá lá, né? Mas eu já sabia disso quando eu fazia topo de bolo também. Você já tinha esse ouro na sua cabeça, Jaque? Lu, eu gosto de bater perna, né? Então, assim, eu gosto. Você já tinha todos esses contatos de fornecedores e tava ali. É aquela coisa, né? Eu tava com uma Ferrari sem gasolina, sabe? Por quê? Porque eu sabia. Se você falar assim pra mim, já que eu. Jaque, ela só pra vocês entenderem, ela é o contato, o pessoal brinca lá na FDG, porque precisou de uma coisa que você não sabe onde encontrar, principalmente se for relacionado a isso que a gente tá falando. Jaque, me fala, ela conhece contato, ela conseguiu pra mim hoje. Eu tô olhando um material que custa metade do preço do que eu iria pagar se não fosse o contato que ela me passou. E eu tô até surpresa, porque eu achei que ela tinha ido atrás desses contatos depois de entrar na FDG. Mas então você já tinha esses contatos de fornecedores. Então, Lu, aí que tá. Muitos eu já tinha, né? Quando eu te conheci nas viradas, nos cursos, né? Eu já tinha. E não só contato, mas tudo quanto é tipo de máquina eu também já tinha aqui. Corte vinco, silhoete, impressora laser, tudo. Tanto que quando eu não tinha onde colocar mais, eu tava dormindo praticamente no chão. Tinha tudo. Verdade. E aí, onde faz tal coisa? Porque eu sempre gostei de fazer festa de família, essas coisas assim, né? Só que eu não sabia usar isso ao meu favor, né? Eu tinha contato de tudo, né? Mas o que eu mais usava era contato de papel, para cortar topo de bolo, contato da varetinha, né? Mas eu tinha contato de tudo. E aí que é uma coisa muito interessante, né? Porque adianta você ter tudo isso na mão, se você não sabe como transformar e usar isso, né? Então, essa foi outra virada, né? Porque eu sabia onde tinha tudo, né? Eu morei em BH um tempo, né? Nossa, eu conheço tudo aí na região aí, né? Morei no Rio um tempo, nossa, tinha umas lojas maravilhosas lá também.
E eu sou aqui de São Paulo, né? Então conheço muita coisa, muita coisa. Estou a 100 quilômetros da capital, né? E eu sou Bate perna a pé. Pois é. E na minha família eu tenho comerciantes, né? Então a gente conhece bastante contato com importador, com fornecedores. Mas E assim, aí não você adiantava nada, né? estava pegando esses contatos que você já tinha, mas ainda não tinha essa visão de gerar resultado para o seu negócio. Tipo assim, eu tava com uma Ferrari, né? Sem gasolina, não consegui ir para lugar nenhum, porque, né? Ou então um outro exemplo, né? Você tem carro, mas você não tem habilitação. Você não consegue fazer nada com aquilo, né? É mais ou menos esse o resumo, né? Ô, Eu Jaque, gosto, como que você me conheceu? foi na verdade, eu conheci quando eu estava abrindo o ponto físico, né? Eu comecei a seguir a Lancôme, né? E eu achava fantástico, assim, as coleções, a forma com que as coisas eram colocadas, né? Inclusive, a loja que eu tinha era bem parecido o balcão, né? Com os modelinhos, com as coisas lá. Só que aí o pessoal confundia muito, né? Ah, é gráfica, mas eu só recebia cliente para personalizado, enfim, né? Eu conheci nessa época e comecei a seguir, né? Então, todos os dias eu ia lá, olhava os conteúdos, eu participava dos encontros gratuitos, eu tenho tudo anotadinho, né? As aulas de todos os Olha. encontros. Uma das primeiras aulas que eu assisti foi a do funil, né? Que você fala do funil de clientes. Então, existe a diferença, né? Eu tô afunilando contato ou eu tô afunilando produto? Aí eu falei, gente, deixa eu assistir essa aula. Assisti mais de 2 vezes a aula, né? Anotei tudo, conheci nessa época. E essa aula foi E uma aí, aula que eu dei durante a virada. Não foi, foi? foi, Foi. foi. E, gente, que aula, né? Que aula. Porque assim, né, Lu? Eu tinha tempo para assistir? Não, né? Quem faz topo de bolo não tem tempo, né? E aí, eu ouvia às vezes no carro, ouvia no caminho, colocava um pouquinho por dia, né? Tem um esqueminha de você baixar lá, então eu salvei essa aula e fui anotando, fui estudando, né? E eu conheci nessa época. E aí, em novembro, né, quando teve a turma da Black, eu comecei a ter algumas demandas para o final de ano. Mas eu estava perdendo muito orçamento, né? Eu até te falei isso quando eu fiz a minha inscrição. Eu falei, olha, eu não sei por que o pessoal faz orçamento e fecha com os outros que é mais caro e não fecha comigo. Qual que é o problema, né? E o problema era a falta de estratégia. Então, eu conheci nessa época e fui acompanhando, acompanhando. E quando você acompanha, você fala, gente, né, teve gente que está no meu lugar aqui hoje, né? Eu estava aprendendo com pessoas que passaram pelo mesmo caminho que eu. E hoje eu estou aqui falando o caminho que eu passei. E amanhã vão ter pessoas que estão assistindo aqui e vão falar a mesma coisa, né? Então, o meu resumo, assim, quando eu te conheci, foi assim. Aí eu entrei na turma de novembro, na turma da Black, né? No primeiro dia, eu acho que eu já assisti uns 3 módulos seguidos do curso, que eu falei, não, paguei, eu vou assistir. E fui anotando, fui assistindo, fui colocando, e já coloquei algumas coisas em práticas pro pedido fim de ano, né? E foi uma loucura, porque eu tava pegando os pedidos fim de ano, eu tava fechando a loja física exatamente para poder atender esses pedidos fim de ano. Uau, Jaque. E assim, Foi. você em novembro se imaginou que em abril você já estaria aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto, Lu, que assim, o meu final de ano foi bem corrido, né? Foi quando eu consegui aí uns clientes ouro, né? Foram clientes maravilhosos, maravilhosos. E é o que você fala, né? São clientes de contato pessoal, né? Cliente que te segue na rede social particular, vê alguma conquista e comenta, e curte, e compartilha e comemora com você, porque você cria vínculo, né? E em janeiro eu estava nesse processo de reforma, então eu não entrei no método de etiqueta, eu não fiz muita campanha para o retorno, porque eu falei, agora eu vou começar o ano estruturando muita coisa, né? A gente vai mudar aquilo que precisa, e aí já quero falar a maior conquista, né? Deixei de ser MEI, a Lume Gráfica agora é uma microempresa, né? Então a primeira mudança foi a do CNPJ. Desenquadrou porque, gente, não dá, né? Tem pedido que dá o faturamento mínimo do MEI. Então, primeira coisa, que você percebe que a empresa cresceu é quando você precisa de um contador, né? E, Lu, é muito chique quando você fala assim pro seu cliente, espera aí que eu vou falar com a minha contabilidade, né? Por quê? Porque é uma conquista. É muito legal isso, né? Então, a gente precisou desenquadrar o MEI, né? Se tornou uma microempresa. Os próximos passos agora, né? Registro da marca, porque a gráfica ela é uma marca que eu vou deixar aí de herança, né?
Então, o começo do ano foi corrido, mas porque a gente precisa colocar o pé no chão para quando começar a correr não voltar atrás, né? Muito bom. Jaque, conta pra gente mais um pouquinho sobre esses resultados reais que você já teve. E eu tô empolgada porque eu tô aqui conhecendo também agora. Geralmente a gente se aproxima dos alunos mais durante os desafios. E a Jaque não participou do MEE, ela estava aplicando de Não. outras formas o método. E agora no Desafio Dia das Mães e no evento que a gente se encontrou em São Paulo, né, Jaque? Foi. Ela me pegou lá de surpresa. Eu tava palestrando, agora eu não vou lembrar mais qual que era o assunto que a gente tava falando. E aí ela falou assim: ah, não, eu queria deixar uma contribuição sobre isso. Foi. E foi ali que eu conheci, assim, a Jaque de associar o nome ao rosto e tudo mais. E o legal, né, Lu, é que a gente já chega, mesmo não tendo visto ninguém pessoalmente, a gente já conhecia todo mundo ali, viu? A gente já chegou se abraçando e conversando, né? Mas os resultados foram assim. Já tem um vínculo. Já criou um vínculo, né? O WhatsApp bomba aqui da gente trocando experiência, conversando, né? Cadê, Fulano, eu vi gente, os que fez tal FDGs coisa. aí, colegas da Jaque? Comenta aí, eu sou o FDG e sua turma, pra gente poder ouvir o Renato, ouvir a Rose. Quem mais tá por aí? É super legal. E aí, em questão dos resultados, né? Em dezembro, eu tive um pedido de uma empresa aqui da região que ela queria fazer aqueles copinhos de acrílico para festa. Então, né, eu vim do CLT. Então, a gente precisa pegar o que a gente já viveu e colocar em prática. Por quê? Porque aquilo que eu vivi é minha experiência, é meu currículo. Então, eu sei como é que funciona dentro de uma empresa. E se você sabe como é que funciona, você tem que trabalhar em cima do que eles precisam, né? É aquilo, eu preciso oferecer a solução que o meu cliente precisa, né? E eles queriam aquelas canequinhas de chopp para fazer a festa de fim de ano, né? Que eles iam dar chopp para os funcionários, então eles queriam que os funcionários brindassem, tirassem foto com a canequinha de chopp. Aí eu falei, legal, né? E que mais vocês fazem? Vocês fazem aquele bingo, né? Que vocês sorteiam presentes e tal para os funcionários? A gente faz. A gente compra a batedeira, liquidificador, né? Todas essas coisas. Eu falei, legal. Mas e se vocês sorteassem coisas com o logo de vocês e que os funcionários iriam gostar, né? Aí a pergunta foi, o que, por exemplo? Né? Isso foi eu fui presencial lá. Eu fui levar a caneca para eles verem. Aí eu falei, tá aqui. Eu tava armada, né? Eu tava com a mochila. Então eu tirei a mochila e comecei. Isso, presta bastante atenção no que ela tá contando. Que olha para vocês verem como, só um minutinho, tá? Já como que ela foi totalmente intencional. A gente agora tá trabalhando no Dia das Mães, é a mesma coisa. Eles vão dar alguma coisa para os funcionários. Cabe a você estimular que seja algo que contenha a marca, algo que você vai produzir. Então ela falou, no bingo vai ter o quê? Vai ter batedeira, vai ter isso, vai ter aquilo. E olha o que ela fez depois dessa resposta. Fui com a mochila, né, meu monstruário, né, levei a minha vitrine na mochila. Eu falei, olha só, aí tirei um kit churrasco, tirei um copo térmico, tirei uma caneca térmica, tirei algumas coisas e outras eu tava com as fotos no telefone. Falei, olha, tudo isso daqui eu posso colocar o logo de vocês. Então, em vez de vocês darem uma batedeira da marca Britânia, dá um copo gravado o logo de vocês. O seu funcionário vai beber uma cerveja feliz por trabalhar na empresa, né? Aí no outro dia chegou uma lista. Faz o orçamento pra gente. Pá, 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 pá. Aí o pedido que era 2.000 fechou em 9.000, né? Aí eu falei assim, uau! eu fiquei assim, ó, de queixo caído. Falei, não acredito. Mas eu tava acreditando. Falei, gente, esse negócio é de verdade? Quantos topos de bolo você teria que fazer pra chegar em 9.000 já? Lu, eu nem fiz a conta, senão eu ia chorar. Eu ia chorar, porque eu falava, gente, né? E sem contar o trabalho, né? Porque esse pedido, eu acho que eu fiz ele em 2 dias, né? Eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinha. Então, né? Fui, comprei as coisas, trouxe, separei lá na bancada, coloquei meu sertanejinho lá de fundo pra ouvir, fui personalizando, né? Trabalhando tranquila, né? Sossegada, terminei, fui lá levar, né? Aí na hora de entregar, eles ainda convidam a gente pra tomar um cafezinho e tal. Aí eu voltei pra casa e falei, gente, 2 dias? Onde que com CLT eu ia conseguir isso em 2 dias? Jamais, né? Não menosprezando, né, Lu? Porque assim, o CLT ele é muito importante. Só que a gente tem toda uma história para chegar nisso, né? Eu sei que eu não ia vender isso de um dia para o outro, mas eu também não ia vender isso do jeito que eu tava, né?
Então a gente precisa sempre, é aquela história, né? Sempre pensar no próximo passo, né? Beleza. Fiquei feliz com os 9 mil, mas eu já precisei dar um próximo passo, né? Que foi agora o Dia das Mães, né? Falei, beleza, 9 mil foi lá em dezembro, como que vai ser agora em maio? Vamos lá, né? Então, foi o primeiro choque, assim, que eu tomei. Falei, caramba, eu vendi tudo isso. Aí eu passei o meu primeiro perrengue, né? Porque daí eles falaram assim, então, a gente vai precisar de nota fiscal. Como é que você emite uma nota fiscal sendo MEI, né? Aí eu falei, tá bom, vamos resolver. E foi aí que eu me dei conta. Eu falei assim, eu não sou mais algo tão pequeno assim. Eu né? sou uma empresa. Eu sou uma empresa. E não uma pessoa a mais. Sou uma o meu empresa. negócio é uma empresa. É uma empresa com CNPJ que não é mais um MEI, né? O MEI foi só o início. Agora vamos lá, próximo degrau, né? E aí uma outra conquista, né? Que esse CNPJ, ele não tem só o meu negócio, né? Com o crescimento da gráfica, agora a gente tem um outro negócio familiar, né? Então a gente conseguiu inaugurar um sonho que era de família, né? Com o crescimento que veio da gráfica, né? Então é assim, a gente precisa estar aberto para aquilo que a gente pode fazer, né? E aí foi. Aí esse pedido me surpreendeu, né? Aí em janeiro comecei a estruturar algumas coisas, estudando, assistindo às aulas, anotando, visitando alguns lugares, né? Visitei alguns fornecedores que eu só tinha online ali, fui presencialmente, conheci, visitei, trouxe algumas coisas para fazer teste, aí não neguei pedidos, né? Alguns pedidos foram chegando até mim, eu fui fazendo, mas ainda não com uma divulgação, com o tiro certo, né? A gente foi só recebendo, agora vamos começar a tirar, né? Vamos pensar assim, né? Vamos começar a mostrar o que eu posso oferecer, né? E isso está começando agora com o Dia das Mães. Muito bom, Jaque, uau. E eu penso assim, o tanto que isso inspira, porque você tinha tudo para ficar, esse negócio não dá dinheiro, eu já abri loja física, não tá dando certo, eu tô desanimada. E você foi pra cima, igual você falou mais cedo, eu não tive apego, eu resolvi mudar. E foi tentar de uma outra forma. E como que você se sentia no passado? Qual que é o seu sentimento hoje, já que depois desse último 2 anos aí que você teve de vivência? É assim, né, Lu? A gente quando tá nesse processo de, quero alçar novos voos, quero começar uma coisa nova, a gente tá engatinhando mesmo, porque a gente precisa aprender, a gente vai cair algumas vezes, vai tropeçar algumas vezes até dar certo, né? O problema é que às vezes a gente se cansa no meio do caminho. E o cansaço ele vai chegar, mas o dormir no meio do caminho não pode ser uma opção, né? Então, assim, era cansativo. E muitas vezes era frustrante quando alguma coisa estava errado, né? Nossa, deu errado, eu tenho que entregar o negócio daqui meia hora, não acabei ainda, como é que eu faço, né? E aí a gente vai entrando numa bola de neve, assim, né? Com algumas coisas que você fala, não, mas esse pedido é ruim, mas eu vou ter que pegar, porque senão eu não pago as contas. Só que aí, enquanto a gente está lá gastando 2, 3 horas numa coisa que não vai voltar, são 2 ou 3 horas que você não está estudando, que você não está dormindo bem, que você não está comendo bem, e você não vai funcionar bem depois, né? Então, o meu início dava essa crise assim, né? Como é que eu vou conseguir tempo para estudar? Tá bom, preciso trabalhar menos. Mas como é que eu tenho que pagar as contas? Tá bom, então não é eu trabalhar menos, é eu trabalhar certo, né? Então, antes eu não tinha muito tempo não, né? Não tinha muito tempo para sair, não tinha muito tempo para nada, chegava em casa, capotava, dormindo, cansada, né? E não é um cansaço só físico, mas é um cansaço mental, que você fala, eu tô trabalhando tanto, mas cadê o resultado, né? Então, isso passa na nossa cabeça, assim, e passa de forma muito intensa, né? Então, o processo de transição, ele também tem que ser violento, né? Porque, assim, você vai fazer o curso, ele não vai entrar na sua cabeça se você não parar para aplicar. Não vai entrar, não vai. Isso não existe, né? Não é um passe de mágica, não é assim, algo simples, um caminho ali, gente, agora vamos todo mundo pro paraíso que vai dar tudo certo. E uma outra coisa, você vai fazer o curso, você vai estudar, não é o seu primeiro pedido que vai dar certo, né? E é até legal, Lu, porque assim, eu tenho uma alusão que eu faço, né? Eu sempre recebia, né, os pedidos lá de última hora, preciso para amanhã, para festinha, preciso disso, preciso daquilo.
Aí comecei a fazer as aulas, aplicar algumas coisas, e eu recebi um pedido de orçamento de 500 garrafas, que era para urgente também. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca recebi um pedido desse, né? Você fica até meio assim, você fala, caramba, né? Quando você recebe o primeiro. Depois isso vai se tornando normal, tá? Mas no primeiro Eu você fico fala, até um caramba, né? pouquinho desacreditado. Vai fechar, será? Então, e se não fechar, né, tem uma coisa que eu acho interessante, né? Quem já foi pescar sabe disso, né? Às vezes você fica ali o dia inteiro com a varinha, né? O peixe não vem. Aí você muda de isca ou você muda do lado do lago. E sabe quando um peixe grande morde a isca e você fala, caramba, aqui tem peixe, né? Aqui tem, né? É a mesma coisa pra gente, que talvez você não vai fechar, mas você vai perceber que aquela metodologia tá atraindo. Então, talvez é algum ajuste que você vai precisar fazer, né? Beleza, eu já ofereci o produto e já veio o cliente. Ele não fechou por quê? Ah, alguma estratégia de venda? Deixa eu ir lá na aula ver onde que eu errei. E aconteceu isso comigo. Eu assisti lá, eu falei, caramba, tá aqui, ó. Se eu tivesse assistido essa aula antes, talvez eu não teria perdido, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Mas só o fato da gente já ter mudado de lado, eu já falei, o peixe grande tá aqui, né? Então, vamos lá. Não fechou por quê? Vamos pro próximo passo, vamos analisar. Ou se fechou, vamos supor, fechei um pedido, poderia ter ganhado mais? Poderia. Por quê? Então você vai indo de estágios, né? Não é um produto em si, mas é a forma com que você está fazendo, né? Talvez eu vou fechar 500 garrafas por um valor X, ou eu vou fechar 500 garrafas com um lacinho em cima por 3x, né? Então a gente precisa entender essas coisas para a gente sempre dar um passo a mais, né? Eu acho que eu resumiria nisso. Então, o sentimento hoje, né, quando a gente olha para trás, você fala, gente, por que eu não comecei antes? Mas ao mesmo tempo você fala, graças a Deus eu vivi tudo que eu vivi, porque agora tudo isso virou bagagem. Tudo isso virou aprendizado, né? A Antônia ali falou, né? Eu preciso disso com urgência. E é legal porque, assim, a gente só percebe isso quando a gente está no processo. A gente não percebe isso quando a gente está na guerra, né? Na guerra você está sobrevivendo. Agora, quando você para um pouquinho, você olha e você fala, meu Deus, poderia ter sido, mas agora pode ainda muito mais, né? Então, assim, ó, a gente está entrando no Dia das Mães. É uma data tão grande quanto final de ano. Eu já tenho as pancadas lá do final de ano, né? Rapidinho, as 500 garrafas você fechou já, aqui no final das contas? Foi essa a história do peixe. Eles não fecharam e depois eu entendi o porquê. O motivo. Então você já está preparado para quando tiver um próximo pedido semelhante. Então, você já vai estar muito mais preparada para isso. Aconteceu. Porque aí foram a história dos 300 porta-joias que eu falei, peraí. Aí fui lá, fechei. Fui lá buscar ontem. Ô, gente, já tá vendendo. Enquanto tem gente que tá começando a pensar no Dia das Mães, a Jaque já vendeu 300 porta-joias pro Dia das Mães. Ela nem começou a divulgar o catálogo dela ainda direito. Foi, eu falei, esse Dia das Mães, minha filha, promete, né? E assim, né, eu peguei o aprendizado lá das 500 e trouxe pro porta-joia. Então o porta-joia deu certo. Eu falei, beleza, agora vamos pro próximo passo. Vamos entender como a gente vai melhorando e melhorando isso, né? E é muito importante você falar disso, Jaque. Eu quero ver aí, cadê os super focados, gente? Ontem a gente definiu uma palavra aqui que vai nos acompanhar durante essas lives de aquecimento, Gráfica Cast, que é super foco. Então eu quero ver os super focados, porque olha o que a Jaque tá falando. E tudo na vida a gente passa por processos. E às vezes as pessoas acham que as mudanças vão ser no estalar de dedos e não vai. Então ela precisou, ela teve aqui como você um dia, ela ouviu hoje pessoas que são colegas delas na FDG. Ela começou a estudar, ela precisou abrir a mente dela, só dela assumir, eu preciso fazer diferente, já foi o primeiro passo. Dela falar assim, tem outro caminho, deixa eu tentar isso que eu nunca tentei. E aí, no dia a dia, gente, eu falo assim, que o mérito do resultado é totalmente da Jaque, da Rose, do Lucas, do Renato, que vai estar aqui amanhã. Porque a gente aponta o caminho, mas no dia a dia, quem tá ali fazendo escolhas que são diárias, deixa eu estudar hoje, deixa eu aplicar isso daqui hoje, ai, não deu certo, ela foi lá na aula rever e descobriu por que ela errou. E quem faz isso no dia a dia, eu não vou fazer por ninguém, é ela, são os alunos. Então, é claro que não vai ser no estalar de dedos, mas eu queria que você falasse já que se você acredita que é possível para outros
outros empresários que estão buscando essa virada, o pessoal falando tanto aí nos comentários que querem isso. O que você diria para essas pessoas? Lu, eu tava lendo aqui os comentários, né? E tem uma galera falando assim, ó. Nossa, parece que você tá contando a minha história. Nossa, é verdade. Nossa, eu preciso disso, né? E teve uma outra pessoa que falou assim, e essas garrafas você ia fabricar ou terceirizar? Então, assim, há 2 anos atrás eu não imaginava como eu estaria hoje. E hoje eu também não imagino como eu vou estar daqui 2 anos, tá? Eu espero estar bem, mas eu não quero imaginar o quanto, porque eu quero me surpreender com isso, tá? Daqui 2 anos a gente pode fazer uma live, eu posso estar, sei lá em Paris gravando pra você, falando, olha, cheguei aqui. Há 2 anos atrás eu imaginei chegar aqui. Vocês acham que um dia eu olhei pra mim e falei assim, eu sou capaz de ajudar esse monte de gente? Essas coisas, elas acontecem no campo de batalha. Precisou a Jaque ter o primeiro cliente ouro dela para ela se ver, para de fato materializar. Eu precisei ver os primeiros alunos transformados para eu acreditar que podia gerar resultado em outras gráficas também. E a vida é sobre isso. Às vezes a gente faz coisas grandiosas, surpreendentes e que a gente não chegou nem a imaginar. E assim, Lu, eu não imaginaria, né? Não imaginaria. Como daqui, eu não imagino como que eu vou estar, como que a minha empresa vai estar daqui 2 ou 3 anos. A gente tem aquele desejo e expectativa que esteja bem, mas eu quero me surpreender, tá? Eu quero falar assim, nossa, eu imaginei que ia estar bem, mas não sabia que era tanto, né? Algumas metas eu tenho. Eu quero ver pessoas que estejam hoje, talvez, como eu estava e que estejam até melhores, né? Por quê? Porque quando a gente vê o resultado, a gente quer isso para os outros, né? Então, eu não imaginava, de verdade, não imaginava. Tem coisa já acontecendo aí pro Dia das Mães que eu também não imaginava, né? Hoje eu acordei já com o celular tocando, orçamento, gente pedindo as coisas, gente confirmando o pedido que eu passei lá enquanto eu estava indo para São Paulo ontem, né? Então tem dia que você fala, meu Deus, eu não imaginava que ia estar dessa forma, né? Eu não imaginava, mas eu tô gostando, né? Não imaginava que estaria assim, mas eu tô gostando que está, né? Pode continuar que a gente quer mais, né? E, por exemplo, o pessoal que tá falando, né? Perguntando aqui que eu tava lendo alguns comentários, né? Você ia terceirizar ou você ia pegar pronto? Gente, a gente também não sabe, mas na hora que o cliente pede, a gente dá um jeito, né? A gente com a estratégia, a gente faz dar certo. A gente não precisa se prender com, já tá pronto, eu tenho, não tenho. Você fala, faço, e faz acontecer, né? Isso mesmo. Primeiro você fala que dá, depois você se vira e faz, né? Mas faz, não espera cair do céu, né? Nossa, parece que você está contando a minha história, tal. Sim, como há algum tempo atrás já contaram a minha aqui também. E aí eu preciso olhar para onde a pessoa está e falar assim, opa, se a história é igual, o resultado pode ser também, né? Aí eu gosto muito, né, Lu? Do mesmo jeito que eu visito muita loja, eu também visito muito site, né? Então, do mesmo jeito que eu conheço um monte de fornecedor, eu conheço um monte de site, né? Aí eu fico olhando e falo assim, nossa, mas se eles fazem isso aqui, eu vou fazer também. Se eles fizeram um negócio tão bonito desse jeito, eu vou fazer também. Se essa empresa tem, sei lá, 50 mil seguidores, eu vou ter também. Não sei quando, mas é real, é possível, né? É possível. A gente só não pode, igual eu falei, né? A gente só não pode, com o cansaço do meio do caminho, acabar dormindo. Se a gente dormir, daí o pessoal passa. Isso não dá. Eu posso cansar no meio do caminho, eu só não posso dormir, né? Isso não dá, não. Né? Isso daí é a única coisa que a gente tem que colocar bem grande assim, ó. Não admito no meu CNPJ isso aqui, né? Parar, né? Parar. Talvez seja rápido, talvez não. Eu sempre brinco que desistir não é uma opção. Não é. Não pode ser, né? Mas assim, eu não imaginaria, né? Não imaginava. Tô feliz com os resultados e eu sei que assim é só o começo, porque de novembro para abril são só 6 meses, então nem tô engatinhando ainda, é só o começo. Né? E você tá mais tranquila trabalhando de casa também, ô Jaque? Só pra gente resumir os seus resultados que eu li lá no questionário. Você teve o resultado, conseguiu dobrar as vendas. Você acredita que o tempo, tem mais tranquilidade hoje, assim, de ter uma vida, um ritmo mais equilibrado, né? Ou tempo livre. E conquistou cliente ouro, todo mundo já... Ô Lu, eu não sei, eu acho que eu não te falei isso, mas eu trabalho na gráfica no máximo 4 horas por dia.
No máximo, 4 horas por dia. Por quê? Porque a gente tem um outro negócio aqui de família que começou tem 3 meses, então a gente está estruturando aqui. Então eu fico na gráfica só até 11h30, meio-dia, né? Esse restante do tempo que eu estaria fazendo outras coisas, eu estou estruturando esse negócio aqui que a gente tem de família, né? Para depois deixar ele rodando sozinho e voltar para a gráfica, né? Então, assim, tempo sobrou, né? Tem tempo. Não é cansativo, porque é um tempo, assim, que deixa eu pensar na forma certa de falar. O desgaste que você tem naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, sabe quando você está fazendo uma arte e dá tudo errado? Você vai desenhar, o computador desliga, você vai imprimir, a impressora quebra, você vai cortar a silhuete e não corta, você vai colar, o negócio acaba e o cliente está lá na fora buzinando, né? Então, assim, esse ritmo apelativo com a gente mesmo eu não tenho mais, né? Porque a gente começa a ter prazo, começa a ter as coisas, né? Então, só isso daí, ele dá um respiro pra gente que é maravilhoso, né? Tem uma demanda alta? Tenho, mas não é uma demanda que te pressiona, né? Então, Porque você tem que hoje responder, você você tem que... parou de apagar incêndio. Quando você tá ali, às vezes você tava atrás de um balcão, que chega uma pessoa, você precisa parar, precisa responder. Aí você tava aceitando pedidos de um ticket baixo, tag, o topo de bolo que a gente falou no início e tudo mais. Então você tava vivendo todos os dias apagando incêndio e com pouco resultado. E hoje você tá Isso. mais direcionada e focada, é empresária agora de 2 CNPJs, então, e também Pois é. focando no que tá te trazendo mais rentabilidade. Pois é. Então, assim, eu costumo falar, né, que eu parei de apagar incêndio, só que eu também estou fazendo a manutenção agora. Eu estou fazendo a corretiva, estou corrigindo o que não deu certo. Daqui a pouco eu estou só na preventiva, né? Então a gente precisa entender os estágios, né? Enquanto você só está apagando incêndio, você não consegue respirar, né? Agora, beleza, preparando. Agora a gente está olhando, né? Não, vamos mexer nisso aqui, vamos catalogar isso aqui, vamos impulsionar isso aqui, vamos oferecer isso aqui. Vamos, digo eu, né? Porque eu não tenho funcionário. Então, vamos, Jaqueline, né? A empresa é sua, é você e a empresa. Vamos fazer isso aqui, vamos estruturar. Agora que tiver estruturadinho, agora vamos agregar aqui mais algumas coisas. E pode ser que seja uma loja física, pode ser que seja funcionários, pode ser que seja atendente, não sei. Eu vou pensar nisso quando esse momento chegar, porque agora eu estou corrigindo, né, tudo que precisa para deixar tudo preparado para receber a próxima etapa, né? Muito bom, muito bom. Isso é um ponto importante também, gente, porque planejamento é uma coisa. Então, claro que todos os passos, eles precisam ser planejados, pensados, avaliados, toda decisão que a gente toma. Entretanto, se a gente for olhar, isso é bíblico, né? Que basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, a Jaque, ela tá numa fase que ela tá olhando para o hoje, tá organizando o hoje, tá reestruturando o hoje. Porque muitas vezes isso também paralisa. Você fica ali numa ansiedade do amanhã que você nem sabe o que você vai querer, qual vai ser sua realidade, como que vai ser a direção que você tá tomando. Então tem que ter planejamento? Tem. Quando ela souber o rumo, eu vou abrir outro ponto físico, eu vou contratar um funcionário, aí ela vai começar a se planejar. Mas cuidado, porque não adianta também ficar antecipando as coisas. O passo dela hoje não é esse. E aí tem hora que eu me pego, às vezes, ansiosa e pensando, será que aquilo? Será que isso? Será que vai dar certo? Será que eu faço A? Será que eu faço B? E aí eu sempre lembro da minha mente, para, Luana, basta a cada dia o seu próprio mal, ou no caso, o seu próprio bem também. Porque senão a gente Sim. transforma coisas que estão sendo bênção e começa também a vir a ansiedade, a cobrança. E aí, assim, inspirando já, que até a mim também, né, nesse ponto da tranquilidade, de viver cada tempo no seu tempo. E é isso. Obrigada. Jaque, Nada. para a gente poder encerrar, eu queria só que você contasse para o pessoal se você indica a FDG para outras pessoas, se valeu a pena o investimento. A gente sabe que não é um investimento assim, não é baratinho, não é um preço de um cursinho da internet que tem vários aí no mercado e que as pessoas têm medo, de repente, até porque já entrou em algum curso, já tentou algo que não deu certo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Eu entrei na turma de novembro, mas como eu falei, eu já te conhecia há um tempo, né? Por que eu não entrei antes? Né? Porque, Lu, chega um momento que a gente não tem limite no cartão. Às vezes a gente tá apertado e a gente fala, nossa, será que eu vou gastar o preço desse curso? Não. E assim,
a gente coloca na balança mesmo. Fala, nossa, mas é muito caro, será que vai dar retorno? Será que não vai? Né? Mas é aquilo que você falou, né? Não basta só, por exemplo, eu vou fazer uma mentoria, se você não está disposto, né? Ganhar dinheiro fácil só se você apostar e rezar para ganhar, e que é muito difícil, né? Tem que ter os dois lados, né? Então, assim, eu entrei na turma de novembro, e o primeiro pedido que eu fechei, vocês ouviram aí, né? Pagou mais do que o curso, né? E hoje, os pedidos que eu estou fechando, cada pedido que eu faço orçamento, cada pedido que eu olho, tem um pedaço da FDG lá. Né? Porque é lá que eu estou aprendendo. Né? Não basta eu saber tudo de fornecedor, de como faz. Se você não compila aquilo e oferece da melhor forma. Né? Então, assim, eu assisti já boa parte das aulas. As mentorias, nossa senhora, eu tô lá em todas, né? Os grupos, a gente tá aqui trocando informação, trocando figurinha, né? Tem pessoas que já se tornaram amigos pessoais, né? Então não dá para mensurar em uma coisa só. O curso te deu lucro, tá bom, né? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando do quê? Porque tudo isso vem junto, né? Então, assim, claro que eu indico, e como eu já indiquei, né, para várias pessoas. Por quê? Porque para mim foi a virada de mentalidade. E cada um vai se identificar de uma forma, né? Eu, por exemplo, né, eu falo isso para os colegas aqui do grupo. Tiveram aulas que eu assisti mais de uma vez. Porque você fala, eu nunca tinha entendido o que é um cliente bombinha. Nunca tinha entendido. Né? Eu não tinha. Sabe quando você sabe a coisa, mas não sabe dar nome para ela? Né? Eu nunca tinha dado esse nome para o cliente, nunca tinha entendido que aquele era o perfil dele. Né? Mas você respirava fundo quando ele chegava. Minha filha, se eu respirava, tomava água e ligava o ventilador. Mas, né, porque a gente sabia que vinha bomba mesmo, né? Então, assim, nossa, a aula de fornecedor foi importante? Talvez para algumas pessoas foram mais do que para mim. Mas as aulas de maturidade, de aprender a falar não, esse tipo de coisa, para mim, já tinha valido praticamente o curso todo. Por quê? Porque foram essas coisas que você fala, nossa, eu assisti, peraí, deixa eu digerir, aí no outro dia você vai assistir de novo, né? Por quê? Porque são coisas que vão te ensinando. Então, assim, claro que eu indico, porque essa decolagem, né, do meu negócio está sendo porque eu estou tendo suporte, eu não ia aprender sozinha, né? É aquilo que eu falei, né, Lu? Não bastava eu ter fornecedores se eu não sabia o que fazer com aquilo, não adiantava eu saber técnicas de personalização se eu não sabia trabalhar com aquilo. E eu sempre trouxe um valor de vida, né? Eu vou pedir conselho ou eu vou aprender com quem já passou por isso e sabe mais do que eu, né? Então, vamos supor, uma pessoa que é casada, está com um problema no casamento, você vai procurar quem? Outros casais, né? Eu estou começando meu negócio, eu estou trabalhando com isso, eu vou pedir ajuda para quem? Para quem já passou e para quem está estruturado, né? Então a FDG para mim, ela está sendo, não vou falar que foi porque ainda tem muito chão, né? Ela está sendo esse... Eu quero Sabe quando você vê... sua depois do desafio Dia das Mães. Vou mandar. Sabe quando você vê um mar, você vê um portinho ali, um lugar para você atracar o barquinho? Né? Então, beleza, eu tô indo, mas não sei para onde. Peraí, deixa eu voltar ali, deixa eu aprender da fonte, né? Então, a FDG, ela tem essa função, né? Beleza, onde é que eu vou aprender? Com quem já chegou lá? Né? Eu quero chegar lá, então deixa eu aprender com quem já chegou, né? Então, esse foi o motivo pela qual eu entrei e esse é o motivo pela qual eu indico, né? Então, assim, não adianta a pessoa comprar e achar que vai cair do céu, não. Mas se fizer o que tá lá, do jeitinho que tá lá, e também não tô falando que vai acertar, né? Para quem está assistindo a live, né, a gente está tendo um desafio aqui, eu montei o catálogo. Meu catálogo não está perfeito não, gente. Eu fechei 300 porta-joia com um catálogo que precisa de muita melhoria, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas mesmo a gente fazendo, não estando perfeito, o resultado ele vai vir, né? Ele vem. E a gente não está falando melhor que perfeito, né? Tem que fazer. Isso. Fazer, mesmo que não esteja perfeito, é muito melhor do que não fazer nada. E assim, falando em números, né? A gente não está falando de um topo de bolo que custa R$20. A gente está falando de corporativo que mexe com CNPJ, que quando você fecha pedido, você não pode mais ser MEI. É disso que a gente está falando, né? Ai, ô, Jaque, você tá vendo meus olhinhos brilhando aqui?
porque isso me move todos os dias. É claro que tá à frente da FDG, eu acho que é um, se não é o maior, tá entre os maiores desafios que Deus já entregou na minha mão, porque é desafiador para mim também, da mesma forma que para vocês no dia a dia aplicando. Mas quando eu escuto uma história como a sua em 6 meses, que já foi tão impactada, aí meus olhinhos ficam brilhando, porque é sobre isso. E eu também, como que eu cresço a cada dia junto com vocês. Porque quando a Jaque tem um fornecedor para me indicar que economiza metade do valor que eu iria pagar, quando a Rose compartilha uma técnica de sublimação que era uma dúvida minha ou de um colega, todos vão crescendo juntos. Então, além do conhecimento, esse poder de uma comunidade, de ter ali, gente, me ajuda, ter com quem gritar, e ter com quem compartilhar também ali o que tá dando certo para você, que todos crescem juntos. É tão legal isso. Imagina, gente, ninguém ali se vê como concorrente, as pessoas se ajudam. E a gente vê que aí tem mercado para todo mundo. Claro que tem. Inclusive, Lu, é legal porque assim, ó, dentro da comunidade, né? O Lucas, ele gastou acho que um domingo falando comigo, me explicando de um sistema lá, né? A gente faz amigos, meu. Eu até comentei, né? Dei parabéns que o time dele ganhou, falei, tomara que o meu ganhe esse ano também. Mas assim, não é só trabalho, né? A gente vê ali que a gente se ajuda, mas a gente se ajuda não só com dicas práticas, né? Às vezes a gente vai estar trabalhando, vai estar tão cansado que um próprio colega do grupo manda lá alguma coisa que você dá risada, você esparece ali. Então, assim, é uma experiência bem completa, sabe? Verdade. Né? Que aí eu vejo foto aqui dos meninos, né? Às vezes não curtem uma praia, vão passear, eu falo, olha, falei, tá dando certo aí, tá dando certo. Aí a gente brinca, a gente ri, né? Porque essa é a graça da vida, né? A gente vê a conquista também de quem tá no mesmo caminho com a gente comemorar, né? Nossa, como eu comemoro aqui, né? Quando o pessoal começa a falar que deu certo, quando postam alguma coisa. E assim, tem ideias dos meninos aqui do grupo que eu falo, caramba, que ideia legal, vou fazer também, né? Não, já que faz, vai dar certo, fiz assim, e aí a gente vai compartilhando experiências, né? E são coisas que eu não aprenderia em outro lugar, porque a gente não se vê como concorrente de forma nenhuma naquele grupo, de forma nenhuma. Verdade. Ali a gente é amigo de profissão e que às vezes um tá fornecendo pro outro, né? Nossa, eu não consigo fazer tal coisa, você faz, faço e te mando, me dá aí seu CEP. Da mesma coisa, da mesma forma que eu vou precisar alguma vez, e eles vão me socorrer, como já me socorreram, né? Então, assim, é muito legal. A experiência ela é muito boa. E é sobre isso, Né? né? Eu sempre levo o lema de que pequenas conquistas merecem ser celebradas. Porque às vezes a pessoa tá ali num dia difícil e ela vê um resultado seu e isso, assim, revigora. Da mesma forma que para mim, como mentora, às vezes eu tô naquele dia ali, eu vejo, meu Deus, esse aluno teve resultado e aquilo alegra meu dia, empolga. Eu acredito que é assim para vocês também. E para todo mundo que tá aqui na live, né? A gente vê a história da Jaque, vê que ela não desanimou, vê os resultados dela. Isso é levar inspiração para a área gráfica. E eu quero te agradecer por isso, Jaque. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para trazer essa inspiração e tantas ideias também que você deu. Eu que agradeço a oportunidade, né? De estar aqui, de falar e de ouvir também, né? Porque eu tô ouvindo, eu tô lendo os comentários aqui do pessoal, nossa, eu também tô cansado, nossa, eu também. Então, assim, é uma alegria, porque esse pessoal que tá falando aqui hoje que tá cansado, eu quero ver amanhã falando que deu certo, né? Então eu agradeço mesmo, Lu. Obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, né? E não só os ensinamentos, mas pela torcida, né? Pela torcida quando antes de dar certo e pela comemoração depois que dá certo também. Então, meus Vocês agradecimentos vão aqui. ter sempre, eu sou a maior torcedora de todas. De vez em quando tem uns puxãozinhos de orelha aqui, outros ali, mas eu tô sempre aqui torcendo por vocês, porque a vitória de vocês é a minha vitória também, né? Se a gente olhasse só pro financeiro, não, mas eu quero o resultado, eu quero de verdade levar esse impacto para vocês. Então eu só me sinto vitoriosa quando eu vejo, eu abro essa, gente, eu sou a mais empolgada com a semana de aquecimento, porque é muito legal eu tirar esse tempo também para poder conhecer, para ouvir. Então, assim, já que continua, é só o começo. Creio que você ainda vai voltar aqui outras vezes e que vai continuar crescendo aí cada vez mais e ajudando também os colegas. Amém. Obrigada por tudo. Obrigado, Lu. Imagina.
Tchau, tchau. Gente, se vocês ainda não estão inscritos na virada, comenta aqui conhecimento, que vai chegar um convite no seu direct. Vocês estão perguntando preço, quando que abre turma? A abertura de turma é só no dia 22. Calma. A gente faz o Gráfica Cast, a gente faz todo o treinamento à grande virada, justamente para vocês entenderem se é para você, se é o seu momento. Então, vamos cada coisa no seu tempo, tá? Por enquanto, foca que a gente está em semana de aquecimento. E amanhã a gente tem mais um Gráfica Cast. Amanhã eu vou receber aqui o Renato, da R2 Personalize. Renato é um aluno também que teve muito resultado, teve muita mudança. Ele estava aqui nos comentários mais cedo. Então amanhã eu fico esperando vocês para a gente juntos receber o Renato. Ele vai estar aqui com a gente às 20 horas, tá? Amanhã, vamos recapitular a nossa programação dessa semana. Então, amanhã, quarta-feira, 20 horas, a gente recebe o Renato. Quando for na quinta-feira, o nosso horário também é de novo às 20 horas. Quando for na sexta-feira, gente, presta atenção, na sexta-feira, aquele checklist que eu contei para vocês, que alguns já até receberam, eu vou dar uma aula explicando ele, a utilizar ele. Sexta-feira, essa aula vai ser comigo aqui, 1 hora da tarde, nesse horário de almoço também. Então, às vezes, você tá querendo aprender um pouquinho mais, você não tem costume com datas comemorativas, então manda conhecimento, se inscreve, esteja aqui sexta-feira, 1 hora da tarde, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando, amanhã às 20 horas, quinta às 20 horas e sexta-feira às 1 da tarde. Sexta é casamento do meu irmão, tinha compromisso à noite, então vou estar com vocês aqui 1 da tarde, tá bom? Ajudando vocês aí sim na preparação para o Dia das Mães. E aí, o nosso treinamento oficial, o nosso curso, ele não vai ser aqui pelo Instagram. Então, ele acontece na semana que vem. Já coloca o seu despertador, já marca na agenda aí do seu telefone, que é na terça, na quarta, na quinta e no domingo, sempre às 20 horas. Nosso treinamento também, aí são aulas comigo ao vivo. E eu tô esperando todos vocês. Muito obrigado pela presença hoje, pela participação. Se você não se inscreveu, não sai da live sem digitar conhecimento. Quem aí já almoçou? Quem almoçou durante a live? Eu vou almoçar agora. Lobão também. Lobão entrou na pré-venda dessa turma que a gente vai abrir. E vai estar aí. Lobão já está garantido na turma 6, que ele entrou na pré-venda que a gente levou na FESPA. Conheci ele, a esposa. Muito bom. Imagina, gente, tudo pela graça de Deus, tá? Então, vou ali almoçar, me despeço de vocês e espero vocês amanhã, tá? Às 20 horas, o nosso próximo aquecimento, para a gente poder conhecer o Renato. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.